Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo França na área. Nesse bloco a gente vai encerrar a parte dos direitos políticos. Perfeito, pessoal? A gente vai encerrar, a gente vai falar sobre a cassação, a gente vai falar sobre a suspensão, sobre a perda dos direitos políticos. A gente vai falar quando que a lei vai entrar em vigor, quando que ela vai ter aplicação, quando a lei falar sobre direitos políticos. Perfeito? Porque existe uma disposição constitucional acerca disso. Então vem comigo, a gente vai falar dos casos de suspensão, de perda, feito do artigo 15, do artigo 16, e simbora. Sem perda de tempo, bora. Pessoal, perda e suspensão dos direitos políticos. Feito? Vem comigo no caput do artigo 5º, um caput que eu acho de extrema importância. É vedada, hein? Decora essa palavra aqui. A cassação de direitos políticos. Ponto. É vedada a cassação de direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos. Estou sendo repetitivo. Por quê? Porque a prova vai querer confundir você. Ela vai falar que é vedada a perda. E o bobão vai lá e marca. Não, você é aluno do Caveiras Negras, você é meu aluno. Você não vai errar isso na sua prova. É vedada a cassação. Não é vedada a perda. É vedada a cassação. E também não é vedada a suspensão. É vedada a cassação. Decora isso, aluno Caveira Negra, futuro policial penal. Decora isso, é vedada a cassação. Cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, ou seja, haverá as possibilidades de perda e suspensão. Vedada a cassação, havendo possibilidade de perda e suspensão. Ele já entende isso. Vamos ver aqui os casos em que há perda e suspensão dos direitos políticos. Inciso 1º. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ou seja, não basta apenas uma decisão judicial para o cancelamento da naturalização. Deve haver uma sentença transitada em julgado. Perfeito? E nesse caso de cancelamento da naturalização, é perda dos direitos políticos. Perfeito? Não é suspensão. No caso de cancelamento da naturalização, há a perda dos direitos políticos. Sendo esta a única forma de perda dos direitos políticos. Todas as outras formas são uma forma de suspensão dos direitos políticos, perfeito? Só esta é uma forma de perda. Inciso 2º. Incapacidade civil absoluta. Um caso de suspensão dos direitos políticos. Eu trouxe uma observação aqui, perfeito? Porque a incapacidade civil absoluta é uma hipótese inaplicável atualmente. Porque existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência trazendo disposições diferentes. Porém, não é uma lei que está na sua prova. Então, vamos aqui, nos concentrar em outras áreas aqui do direito. Mas só foi uma observação que eu trouxe para vocês. Então, no caso de incapacidade civil absoluta, tem a suspensão dos direitos políticos. E por quê? Porque pode haver a possibilidade dessa incapacidade civil absoluta cessar. E quando ela cessar, haverá o ganho novamente dos direitos políticos. Aí a pessoa, depois que cessar a incapacidade civil, ela vai poder exercer os direitos políticos a ela inerentes. Perfeito? Terceiro, condenação criminal transitada em julgado. Novamente falando. Condenação criminal transitada em julgado. Não basta uma condenação criminal baseada numa decisão judicial. Tem que ser uma sentença transitada em julgado. Enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, alguma pessoa presa por 10 anos, os direitos políticos dessa pessoa vai ser suspenso até 10 anos passarem, ou seja, até o cumprimento da pena. Isso é um caso de suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque a partir do momento que aquela pessoa cumpre toda a pena, ela vai revigorar os direitos políticos, ela vai recuperar os seus direitos políticos. Compreende? Cessando a suspensão dos direitos políticos. Feito? Segue comigo. Parágrafo, inciso 4º. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa. Ou seja,
Uma obrigação que é imposta a todos e aquela pessoa se recusa a cumprir essa obrigação, ela pode ter seus direitos políticos suspensos. Porém, eu coloquei um asterisco aqui na parte de suspensão, como você pode observar. Por quê? Porque parte da doutrina minoritária entende que o inciso 4º é causa de perda dos direitos políticos. Porém, já existe um entendimento jurisprudencial falando que isso aqui é um caso de suspensão dos direitos políticos. Então, se atente a isso, perfeito? Porque a banca vai querer confundir você se caso caia isso aqui, falar que é perda e não é a perda. Perfeito? Se atente bastante a isso aqui, sobre meu amigo. Perfeito, Caveira. Se atente bastante a isso aqui. É considerado um caso de suspensão, apesar de parte da doutrina minoritária achar que é caso de perda. Perfeito? E o último inciso, no caso de improbidade administrativa, um outro caso de suspensão. No caso da Lei 8.429 de 92, que é a lei que fala de improbidade administrativa. Caso haja algum ato de crime de improbidade administrativa, aquela pessoa também, enquanto durar os efeitos aplicados por conta dos atos dos crimes de improbidade administrativa, por conta disso, enquanto durar os efeitos das penas previstas, das penas previstas para improbidade, essa pessoa também terá seus direitos políticos suspensos, enquanto perdurar a punição relativa à pessoa que cometeu um ato de improbidade. Perfeito? Então, se atente aí os casos de perda e suspensão e lembre-se sempre, não existe cassação dos direitos políticos. Existe apenas perda e suspensão. É o ponto principal desse bloco. Perfeito? Existe apenas perda e suspensão. Perfeito? Vamos partir para o artigo 16, para a gente encerrar aqui a parte dos direitos políticos. A lei que alterar o processo eleitoral, bastante atenção. Bastante atenção. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de publicação. Ponto. A banca vai falar que ela não entra em vigor na data de publicação, porém ela entra em vigor na data de sua publicação. Porém, a aplicabilidade dela vai depender de uma condição trazida pela Constituição. E qual que é essa condição? Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano na data de sua vigência. Ou seja, estamos no ano de 2022, acabamos de ter as eleições presidenciais, as eleições dos estados, perfeito? Se teve, neste ano de 2022, alguma lei que alterasse o processo eleitoral, essa lei não teria aplicabilidade já nessas eleições, porque ela não teve o período de um ano até a próxima eleição. Porém, ela já entraria em vigor, apenas não tendo aplicabilidade imediata. Ou seja, uma lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, entra em vigor na data de sua publicação. Porém, ela só tem aplicabilidade nas eleições que aconteçam pelo menos um ano depois de sua publicação, ou seja, um ano depois que ela já entrou em vigor. Então, bastante atenção aí. Ela entra em vigor na data de sua publicação, porém ela só tem aplicabilidade nas eleições que vão ocorrer um ano depois da data de sua publicação. Feito? Pessoal, então é isso aí. Missão concluída com sucesso. Foi um prazer estar aqui com vocês, ministrando essa aula dos direitos políticos, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, perfeito? Não fique com dúvida. Professor Paulo França aqui. Tamo junto. Valeu, Caveira.